Olá, estaremos falando hoje sobre os princípios de atendimento no trauma. Uma boa aula e bons estudos. Iniciaremos então nossa apresentação. O trauma, ele pode ser definido como um evento nocivo que advém da liberação de formas específicas de energia ou de barreiras físicas ao fluxo normal da energia. É importante destacar aqui que a exposição aos diferentes tipos de energia, como mecânica, química, térmica, elétrica, ou mesmo por irradiação, é decorrente de uma ação intencional ou não. Precedido por doenças cardiovasculares e neoplasias, o trauma corresponde à terceira causa de morte, em âmbito não apenas nacional, como também internacional. Nesse contexto, o Ministério da Saúde ele instituiu a linha de cuidado ao trauma na rede de atenção às urgências e emergências no Sistema Único de Saúde, no SUS, para reduzir a mortalidade pelo trauma, por meio de ações de vigilância, prevenção e promoção da saúde, com acesso humanizado, hierarquizado, estruturado, referenciado e integral ao paciente, desde o momento da ocorrência do evento até a fase final, a fase de reabilitação. Aos altos índices de mortalidade decorrente de trauma, associa-se o perfil dos acometidos, tendo o entendimento de predominância do sexo masculino e da faixa etária correspondente à fase economicamente produtiva da vida. E isso claramente acarreta em alto custo de assistência e reabilitação, ocasionando danos sociais graves e, por vezes, irreversíveis, e com impacto significativo da redução do número de anos de vida também, gerando elevado ônus, né, elevado custo global. A vulnerabilidade dessas vítimas de trauma, principalmente em regiões mais industrializadas, está relacionada aos padrões socioculturais e comportamentais que expõem essas pessoas a acidentes, agressões e eventos também associados ao uso abusivo de substâncias como álcool e drogas. Na infância, o trauma é a causa mais frequente de morte e invalidez, ultrapassando as principais doenças em crianças. Os acidentes com veículos automotores vitimam pedestres, ciclistas ou mesmo passageiros. Afogamento, incêndio domiciliar, homicídio e quedas também levam a sérios danos. Homicídios, agressões e abusos físicos acometem as crianças nos primeiros anos de vida. Em crianças maiores e adolescentes, os ferimentos por arma de fogo também são prevalentes. Em crianças, principalmente as menores, a cabeça, relativamente maior em relação ao corpo, aumenta o risco de lesão craniana em situações de trauma. Assim como a manifestação, a perda volêmica pode ser tardia, sem alterações imediatas dos sinais vitais. Por isso, a pressão arterial não é um bom indicador para avaliar a resposta cardiovascular nos momentos iniciais, diferentemente da perfusão cutânea na avaliação do tempo do enchimento capilar. Nos idosos, o trauma é a sétima causa de morte. Como vocês veem, um predomínio menor das causas relacionadas ao trauma que levam à morte. No idoso, existe uma predominância de doenças cardíacas, neoplasias, doenças pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, acidente vascular cerebral, diabetes, pneumonias. Embora tenham menor chance de sofrer um trauma se comparado com os adultos jovens e crianças, o índice de óbito em idosos ele é elevado, em geral pela gravidade das lesões. E isso com relação às características fisiológicas do envelhecimento, também com relação às comorbidades que o idoso carrega consigo,
o uso de diversas medicações no tratamento de doenças crônicas e a falta de compreensão quanto às necessidades e especificidades do idoso, né, por parte de muitos daqueles que o atendem. No idoso, o risco de mortalidade é maior para o homem em relação à mulher, segundo estudos, estatísticas já feitas. E o envelhecimento, ele reduz a reserva fisiológica do idoso, e influencia então na lentidão da progressão, da evolução e também do prognóstico do quadro. Ao atender uma vítima do sexo feminino, é importante e necessário considerar a possibilidade de gravidez. Para isso, investigando aspectos específicos, como a data da última menstruação e resultados de exames laboratoriais que auxiliarão na avaliação. Nas gestantes, o trauma ele vai implicar sempre na atenção às duas vidas, no binômio mãe e filho. No entanto, a tendência em priorizar a condição materna, até mesmo para garantir a sobrevivência da criança, né, conforme a situação. Existe uma variação da posição do útero nas diferentes idades gestacionais, e isso naturalmente acarreta alteração na compressão de órgãos. O aumento uterino, ele leva então a uma lentidão do esvaziamento gástrico, um aumento do risco de refluxo e broncoaspiração. A compressão do diafragma dificulta o posicionamento corporal e leva também, ocasiona uma hiperventilação. O aumento do volume circulante e a anemia fisiológica podem retardar, então, manifestações de hipovolemia na gestante. Considerando uma doença, o trauma apresenta uma distribuição característica com 3 picos distintos em relação à mortalidade. No primeiro, as mortes imediatas, elas sucedem logo após o trauma, com reduzidas possibilidades de intervenção, por graves lesões, sejam elas cerebrais, medulares ou mesmo de grandes vasos. Já no segundo momento, no segundo pico, as mortes em minutos ou horas acontecem após o trauma. São frequentemente causadas por lesões e hematomas cranianos ou ruptura de vísceras, que levam a uma hemorragia significativa. Nesse período, a atenção ao atendimento se traduz em importantes resultados na sobrevivência do indivíduo vitimado. O terceiro pico ou terceiro período, as mortes tardias podem ocorrer após dias ou mesmo semanas, em consequências de infecções, falências de órgãos. Nessa distribuição, desde o início, a atenção qualificada à vítima influencia sempre em bons resultados e, consequentemente, maiores chances de sobrevivência posteriormente. Nesse sentido, o trauma, como doença, nós podemos compreender que é passível de prevenção, evitando mortes, principalmente no primeiro período, sendo alvo de atenção dos órgãos de saúde pública, também em perspectiva educativa para a população. De acordo com alguns autores, inúmeros aspectos colaboram no estudo do mecanismo de trauma para instituir medidas preventivas nessas fases pré-evento, ou mesmo durante o evento, ou mesmo após o evento. Estratégias que sejam ativas e passivas relacionadas às ações educativas em saúde, adoção de dispositivos legais na área de segurança e medidas na engenharia de trânsito, na concepção de produtos e atenção ao meio ambiente. Tudo isso colabora para a redução dos fatores que levam e, consequentemente, a redução do trauma, tanto por acidentes de trânsito, como por consumo de álcool, de drogas, violência interpessoal, entre outras causas possíveis relacionadas ao trauma. Podemos classificar o trauma em 2 tipos: trauma
fechado ou trauma penetrante ou aberto, né? Então são duas classificações. Iniciando com o trauma fechado. O trauma fechado, ele origina-se de um impacto direto em determinada região. Essa energia ela é propagada no interior do corpo humano e provoca danos internos nem sempre evidentes, como, por exemplo, compressão, cisalhamento ou mesmo rompimento de órgãos e vísceras. Esse tipo de trauma, ele requer muita atenção e avaliação criteriosa, pois a ausência de lesões externas dificulta a identificação rápida e imediata. Por isso, não dispensa a suspeita de lesões e hemorragias internas de um trauma. Já o trauma aberto ou penetrante, ele é facilmente identificável, evidenciado pela presença de lesão, que em geral estabelece uma comunicação entre os meios externos e interno, originando uma cavidade temporária ou permanente, que afasta os tecidos da posição original. Nesse caso, o risco de infecção é maior e às vezes exige antibiótico terapia, além da profilaxia com imunobiológicos. Essa comunicação entre órgãos e cavidades com o meio externo promove o desequilíbrio das pressões internas e intracavitárias e influencia no posicionamento ou mesmo no funcionamento de órgãos afetados e requer intervenções imediatas para a prevenção de alterações sistêmicas. Um ponto importante a ser discutido dentro desses princípios envolve a cinemática e a biomecânica do trauma. A avaliação das lesões decorrentes dos vários tipos de trauma, seja aberto ou fechado, depende muito do conhecimento e também da interpretação das forças que estão relacionadas à cinemática do evento e também à ação da biomecânica no indivíduo. Tudo isso consiste na compreensão dos princípios gerais e ação das leis da física, que regem o movimento de aplicação de energia e os efeitos nas estruturas corporais, durante o momento em que a pessoa sofreu o evento. Compreender a direção e a velocidade, bem como estimar a quantidade de energia transferida sobre o corpo humano, permite que nós avaliemos as lesões externas e tenhamos condições de suspeitar de possíveis danos internos. No estudo da cinemática do trauma, vai ter uma colaboração significativa na estimativa da suspeita de gravidade de lesões e também direciona o profissional na tomada de decisão, atentando-se às lesões não evidentes que poderiam facilmente passar desapercebidas e assim previne danos posteriores. Ao estruturar o processo do raciocínio e interpretação, conforme o evento, é importante analisar alguns pontos. Entre eles, o que aconteceu? Qual o tipo de ambiente, natureza do evento, o mecanismo do trauma envolvido, se é acidente de trânsito, se é um acidente esportivo, ou uma agressão interpessoal, ou uma queda, ou uma explosão, ou um desabamento, entre outros aspectos. Importante essa análise inicial. Também analisar o tamanho e a massa, ou seja, as características do veículo ou do objeto utilizado na agressão, do tipo de área do impacto, armas de alta ou baixa energia, calibre, trajetória de projétil, avaliação do ponto de entrada e saída, comprimento, largura, trajetória da lâmina, enfim. Outro ponto envolve a velocidade e a distância e relaciona-se com aceleração e desaceleração, deformidade do veículo, trajetória estimada, altura do local e ação da gravidade, características do solo ao impacto, principalmente em caso de queda de altura superior a 3 vezes a própria altura da vítima.
Se houve ejeção, também é importante que faça-se a análise estimativa da distância do deslocamento dessa ejeção. Importante também analisar as características das vítimas, o número de pessoas, idade, sexo, as características, a compleição física, a posição ocupada no interior do veículo, ou mesmo que esteja na via pública, a área corporal atingida, o padrão da lesão. E uma outra análise importante são os dispositivos de proteção. Estava sendo utilizado o cinto de segurança? O carro tinha airbag? O motociclista usava capacete? Se criança estava em cadeira ou assento infantil? Havia maca ou cama com grades elevadas? Enfim, tudo isso sempre relacionado aos diferentes tipos de trauma. Importante análise desses pontos e o questionamento para que assim possamos compreender melhor essa cinemática e a biomecânica do trauma. Diante do perfil epidemiológico que é alarmante no trauma, a atenção às urgências e a orientação na organização dos serviços de emergência ela é fundamental para que possam ser implementadas ações que qualificam a assistência. Importantes observações na saúde em urgência e emergência, mesmo sistemas de atendimento pré-hospitalar e hospitalar, bem estruturados, podem, sem dúvida nenhuma, reduzir o número de sequelas e óbitos no trauma. Nesse cenário, o tempo ele é essencial nas medidas de avaliação e intervenção rápida no suporte à vida. Por isso, o preparo, a organização, a estruturação adequada impactarão positivamente no atendimento. Vamos falar agora sobre a sistematização no atendimento ao trauma. Bom, previamente, no início do atendimento, é necessário avaliar as condições de segurança do local, do profissional, do paciente e dos demais presentes. Observar essa segurança é fundamental. Respeitar as normas de biossegurança, precauções padrão e prevenir riscos ocupacionais são medidas que compõem o rol de ações no ambiente de trabalho. Lembrando sempre que o objetivo é que não seja você a segunda vítima. No ambiente extra-hospitalar, os profissionais iniciam a assistência de caráter temporário, no âmbito de serviço de atendimento móvel. E existem grandes esforços para reduzir a permanência na cena de ocorrência, pois os cuidados prestados no ambiente hospitalar, eles influenciam definitivamente maiores chances e qualidade na sobrevida. No ambiente extra-hospitalar, os profissionais iniciam a assistência de caráter temporário, no âmbito de serviço de atendimento móvel. Embora de grande importância, de fundamental ação, existem também grandes esforços para reduzir o tempo de permanência na cena da ocorrência, pois os cuidados que serão prestados no ambiente hospitalar também influenciam definitivamente maiores chances e qualidade de vida, de sobrevida na vítima. No atendimento hospitalar, organizar-se de forma prévia relacionado à área de recepção do paciente é fundamental, primordial, com a equipe profissional adequada, materiais e equipamentos prontamente disponíveis e aptos para o uso. Dessa forma, proporciona um atendimento rápido e eficiente. É necessário que haja conferência desses materiais, organização, um checklist, para certificar-se de que tudo está prontamente hábil para o atendimento. Tanto para o atendimento pré-hospitalar quanto hospitalar, é fundamental protocolos que norteiam as ações na padronização da assistência, também das intervenções e do tratamento. E implicam, sem dúvida nenhuma, na redução de tempo. Quanto mais organizado, quanto mais protocolos, e isso
implica positivamente na redução do tempo do atendimento, do custo e também na maior efetividade do cuidado. Mas atenção, nesses cenários que nós estamos mencionando, importante equipes treinadas e capacitadas. Isso é fundamental. A integração entre os profissionais de ambos os serviços, pré-hospitalar e hospitalar, deve servir ao benefício do paciente e também na continuidade da assistência. Falando agora da avaliação primária no trauma. A avaliação inicial e as prioridades, elas são estabelecidas conforme as características do paciente, conforme o mecanismo de trauma, conforme as lesões apresentadas e a análise dos relatos e dos parâmetros vitais. No trauma, a avaliação primária, ela obedece à sequência de ações que identifica os fatores de risco à vida, que, após a avaliação da responsividade, é realizado na sequência A, B, C, D e E. Utiliza-se esse mnemônico para o atendimento no trauma. As lesões identificadas na avaliação primária, elas devem ser imediatamente tratadas para prevenir complicações e evitar a morte instantânea ou tardia. Portanto, esse trabalho requer uma equipe mínima com profissionais que possam assumir funções desde liderança no atendimento até o manejo da via respiratória e o desempenho de ações necessárias à assistência, de maneira organizada, planejada, visando sempre os melhores resultados. E essa eficiência, ela favorece a qualidade do atendimento e também a redução de danos. Na tela, nós temos, então, a composição desse mnemônico, a sequência da avaliação do trauma. Utiliza-se essa sequência mnemônica, A, B, C, D e E, onde A vem a avaliação das vias respiratórias, com proteção da coluna cervical, o B, a boa respiração, ventilação, o C, a circulação e o controle da hemorragia externa, o D, a avaliação neurológica, observar se há disfunção neurológica, e o E, a exposição, o controle do ambiente e a prevenção da hipotermia. Vamos falar agora sobre a avaliação secundária no trauma. Após essas medidas de controle e estabilização inicial, procede-se com a avaliação secundária e efetua-se o exame físico cefalopodal, a entrevista para coleta de informações específicas e dados sobre a sequência dos acontecimentos obtidos rapidamente com a vítima ou familiares, ou mesmo testemunhas, por meio do método mnemônico SAMPLA. Falaremos a seguir sobre o SAMPLA. Mas ainda falando sobre a avaliação secundária no trauma, também é importante o exame neurológico, a aplicação da escala de Cone de Glasgow, a avaliação dos sinais vitais do monitoramento e a avaliação da gravidade do trauma, com diversos métodos de medida. No atendimento pré-hospitalar, pode ser medida com a escala revisada RTS, que é uma sigla em inglês que representa um score de revisão do trauma, que é rápida e de fácil aplicação. Falando, então, desse mnemônico SAMPLA, onde na entrevista deve ser coletadas essas informações, como mencionamos, com a própria vítima, familiares ou mesmo testemunhas. S de sintomas, o que está sentindo, tem dor, dificuldade para respirar, dormência. O A, alergias, se tem alergia a algum medicamento ou substância. M, os medicamentos, se faz uso de algum medicamento previamente. O P de passado médico, se tem alguma doença, cirurgias pregressas, história ou suspeita de gravidez. O L, líquidos e alimentos ingeridos, em qual horário se alimentou pela última vez. E o A, o ambiente e acontecimento do evento, se o paciente, a pessoa atendida, lembra-se, do que aconteceu. Falaremos agora da escala revisada do trauma, da RTS, a sigla em inglês. A soma de 3 parâmetros resulta nesse score. A pontuação ela vai variar de 0 a 12. Quanto maior o valor, menor a gravidade. E quanto menor, maior a gravidade do trauma.
Entretanto, essa avaliação ela pode ser prejudicada pela utilização de dispositivos de via respiratória, como intubação traqueal, ou se o paciente estiver sob ação de substâncias como álcool, drogas ilícitas ou mesmo medicamentos. Então, nós temos aí os parâmetros que são avaliados: o Glasgow, a frequência respiratória e a pressão sistólica, onde 4 é a melhor condição e 0 é a pior situação. A soma desse score, como mencionamos, pode chegar a 12, levando a menor gravidade. E quanto menor, maior é a gravidade. Agora, atenção, a avaliação ela, ela é contínua, por isso, dessa forma, ela assegura a atenção permanente ao estado do paciente e as suas possíveis alterações. Por isso, a avaliação deve ser feita de forma contínua. O trabalho em grupo permite que realizemos ações simultâneas, reduzindo naturalmente o tempo das intervenções e garantindo uma assistência segura e de qualidade. Vamos falar agora sobre a abordagem geral para o atendimento do trauma. É importante iniciar a abordagem posicionando-se na frente da pessoa quando possível, promover a estabilização manual da cabeça, mantida alinhada em posição neutra, realizar a avaliação primária na sequência A, B, C, D e E, e também a avaliação secundária, a qual nós já mencionamos, selecionar e fixar o colar cervical adequado, mantendo a estabilização manual da cabeça. Movimentar o indivíduo em bloco ou abordá-lo em pé e posicionar a prancha rígida. Imobilizar a cabeça com protetores laterais, alinhado em posição neutra. Fixar o tronco, braços e pernas na prancha rígida, imobilizando na altura do tórax, quadril e abaixo dos joelhos. Transportar a prancha de forma segura em 4 pessoas, se assim for possível. Caso não, de uma forma mais segura possível. E manter a reavaliação contínua. Antes de colocar o colar cervical, é importante avaliar a área do pescoço e da clavícula, porque o colar cervical se apoia sobre a região external, clavículas e trapézio e também a coluna torácica. Nesse momento, também é necessário verificar se há lesões nessas áreas, retirando os adornos, como correntes e brincos grandes. Em caso de fratura de clavícula ou mesmo impossibilidade de fixar o colar cervical, é importante manter a estabilização manual da cabeça sem o auxílio do colar cervical, sem o auxílio do dispositivo. A seleção do dispositivo adequado limita a movimentação da cabeça e da coluna cervical, mas não restringe ela totalmente. Colocar o colar cervical não restringe totalmente a movimentação, por isso é importante a estabilização lateral adicional, que pode ser feita, lógico, de forma manual ou com um imobilizador lateral da cabeça, conhecido também como headblock, além da observação contínua. Quando utilizado o colar cervical, deve-se evitar apertar ele demasiadamente, pelo risco de compressão de vasos cervicais, vasos do pescoço e também, consequentemente, levando aí a um aumento da pressão intracraniana no caso de compressão venosa. Ao posicionar o paciente na prancha rígida, algumas adaptações elas podem ser necessárias para uma imobilização segura, conforme as características ou variações anatômicas individuais. Em criança, pode ser utilizado os apoios tipo coxim sobre os ombros, até mesmo na região do quadril, para diminuir a possibilidade de flexão do pescoço e da região cervical, devido ao tamanho e desproporção da cabeça em relação ao corpo. Já no adulto ou idoso, que pode haver uma curvatura anormal da coluna, que é uma cifose, ou mesmo obesos, pode-se colocar o apoio sob a cabeça para manter uma posição neutra. Aqui na tela vocês visualizam
cinto, conhecido como cinto-aranha, que ajuda na fixação e imobilização da pessoa numa prancha rígida. A indicação para a retirada do colar cervical e da prancha rígida depende da avaliação do paciente e dos resultados dos exames radiológicos. É necessário ponderar a confiabilidade dos relatos sempre e das queixas do paciente, principalmente se o indivíduo apresentar alteração no nível de consciência, ou mesmo no comportamento, ou se tiver sob efeito de substâncias como álcool e drogas. Essa rapidez na avaliação do paciente ela é essencial, uma vez que a prancha rígida deve ser retirada, e o que se recomenda que seja antes de 2 horas, devido ao risco de formar lesões por pressão. Não apenas isso, mas também dor e desconforto no posicionamento, levando a prejuízo na estabilização do quadro geral. Por isso, é enfatizado que em situações de transporte prolongado, a prancha deve ser adequadamente acolchoada para minimizar esses danos e sofrimento decorrente à longa permanência do equipamento, que muitas vezes será necessário. Em contrapartida, após a realização do exame físico cuidadoso e detalhado e do raciocínio clínico baseado na análise da cinemática e da biomecânica do trauma, conforme a situação, a imobilização da coluna nem sempre é necessária, mesmo quando se trata de um ambiente extra-hospitalar. Se for o caso, a prancha rígida ela pode ser utilizada apenas para facilitar o transporte do paciente, e não especificamente para imobilizá-lo. A imobilização, sem que tenha indicação de lesão, também pode gerar consequências como negativas, como aumento do esforço respiratório, isquemia cutânea e dor. Essa imagem, a próxima, ela descrevem as ações mais frequentes utilizadas durante o atendimento à vítima de trauma no ambiente extra-hospitalar e hospitalar. Deve-se avaliar a segurança da cena, promover o acolhimento, realizar a avaliação primária com estabilização manual da cabeça, colocação do colar cervical, imobilização da coluna em DDH, decúbito dorsal horizontal na prancha rígida, prosseguir na avaliação secundária, mantendo a privacidade do paciente, considerar se mulher, a presença de gravidez, lógico, em idade fértil, aplicar as escalas de Glasgow e também a revisão de trauma. E aí garante-se a via respiratória pérvia, suporte ventilatório, controla o sangramento externo, realiza curativos, imobiliza membros lesados, realiza-se a punção venosa ou mesmo intraóssea, inicia a terapia farmacológica com fluidos e medicamentos, monitora os sinais vitais, oximetria, eletrocardiograma, glicemia capilar, avalia responsividade, sensibilidade e motricidade, perfusão periférica, diâmetro, simetria e fotorreação pupilar, relaxamento esfincteriano, priapismo, prevenindo aí, sequencialmente hipotermias, né, comunicando a central de regulação e transportando a vítima para o serviço de saúde. Bom, concluindo então o nosso raciocínio, né, é importante a gente ressaltar que o trauma corresponde à terceira principal causa de morte nos cenários nacional e internacional, como nós mencionamos inicialmente, e resulta em alto índice de incapacitações, e muitas vezes irreversíveis, né? E requer naturalmente medidas de controle, desde prevenção e reabilitação por parte de todas as instituições, tanto da esfera pública como na esfera privada, né? Assim como a conscientização de todo cidadão. Em situações de trauma, a sistematização da assistência, com a priorização das condições que colocam a vida em risco, levando em consideração, é lógico, as especificidades de cada faixa etária, e também o direcionamento adequado do paciente aos centros de trauma, com capacidade de respostas aos diferentes tipos de agravo, naturalmente que minimizam os índices de morbi e mortalidade.
E a leitura prévia dessa descrição permite a compreensão global da atuação profissional em situações de trauma. A compreensão da apresentação nesse momento sobre esses princípios no atendimento ao trauma permite uma compreensão global, geral, da atuação profissional nas situações de trauma. Nas próximas oportunidades, nos próximos encontros, falaremos então sobre as diferentes emergências traumáticas, juntamente com seus respectivos algoritmos. E aí que resumem as ações específicas. Agradeço a todos pela atenção, espero que tenham compreendido os pontos que abordamos nesse momento. Desejo a todos um bom estudo. Até o nosso próximo encontro.